Olá, boa noite. O UXTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta terça-feira. Vida virtual depois da morte. O corpo vai, mas os perfis ficam. Como isso altera o luto dos amigos e familiares? E o que fazer para que essas identidades digitais sejam desativadas? Nossa equipe conversou com alguns idosos que moram em asilo interditado pela Secretaria da Saúde de Caxias do Sul. Veja agora no UXTV Notícias. Na semana passada, a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul interditou uma casa para idosos por irregularidades. A nossa equipe foi até o local, e conversou com alguns moradores. Eu fui maltratada em outro lugar. Não quero sair. Dona Janes chora de medo de ter que deixar o local onde mora, a Casa Nosso Lar. O espaço acolhe 27 idosos que, assim como Dona Janes, pagam entre R$ 1.100 e R$ 2.000 por mês. A filha diz ficar tranquila em deixar a mãe aqui, mas está preocupada. Se vocês pegarem o livro Ponto, em 1 ano e meio, vocês vão observar 2, 3 assinaturas por dia, porque eu estou aqui constantemente onde mantenho a chave. Eu entro e saio a hora que eu quero, não só eu, todos os familiares. Então, jamais passou na minha cabeça em procurar um lugar. Em Caxias do Sul existem 13 casas para idosos. Nosso Lar é uma delas. No ano passado, a Vigilância em Saúde fechou uma casa asilar por falta de condições de higiene. E agora deu um prazo de 15 dias para que o Nosso Lar feche também. De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, a Casa Nosso Lar foi autuada outras 5 vezes ao longo de 2 anos, devido às irregularidades encontradas pelos fiscais, que estiveram no local sem aviso prévio. Os fiscais constataram a questão da alimentação e da falta de higiene, principalmente a falta de alimentação para esses idosos. Eles estavam no café da manhã se alimentando com pães duros, que foram doações, segundo a proprietária e os funcionários, e que não tinham condições de ser fornecidos para alimentação. Não tinham nem data de validade, enfim, eram pães que não estavam adequados à alimentação dos idosos. E a falta de higiene geral, né? Isso sem constar que nós temos lá um número pequenos de cuidadores insuficientes. Esta mulher, que não quer se identificar, tem uma tia de 82 anos morando há quase 1 ano e meio na casa. Durante todo esse tempo, ela afirma nunca ter ouvido alguém reclamar do tratamento dispensado a eles. Eu acho perfeito, porque como o nome diz, é nosso lar. Não é um asilo, não é uma casa, não é um hospital, não é nada disso. Então, eles respeitam as pessoas, a individualidade de cada paciente que está aqui, de cada vovô que está aqui. A proprietária do local reconhece a falta de alguns documentos exigidos por lei para o funcionamento do asilo, como, por exemplo, o alvará de localização. Que é um crime, eu autorizo assim, que todo mundo fale, que todos os vovôs falem a maneira que eles são cuidados. Eu tenho câmeras. Tem 32 câmeras na casa, 24 horas, e está livre assim para quem quiser ver, visita. Eu não tenho horário de visita, pode entrar e sair quem quiser, a hora que quiser. Aí quer dizer, não existe, meu Deus, não tem fundamento que foram fazer, tu entende? As outras vezes, eu sei que vieram aqui, que eles falaram que já vieram por 2 anos, né? Sim, o que faltou dessa outra vez? Mas, enfim, tudo já foi resolvido. Uma vez a gente não tinha responsável técnico quando começou, mas logo depois foi admitido. Aí começa desde médico, físio, nutri, assistente social, recreacionista, que ela é fisioterapeuta também, psicóloga, uma cozinheira, uma para limpeza, que elas têm, a maioria tem carteira assinada. Técnicos de enfermagem tem um cada turno. A estrutura da casa Nosso Lar conta com 11 quartos e 7 banheiros. 23 funcionários trabalham no local, entre eles a cozinheira Zeli, que está inconformada com a decisão da Justiça de interditar o asilo.
Aqui tem frutas, banana, tudo quanto é coisa apodrecendo. De ter semana que a gente coloca no lixo, dá dó de botar fora. Você está aqui há quanto tempo? Faz 1 ano e 3 meses. Se fosse tão ruim, eu não estava aqui. Para a vigilância, a interdição só foi pedida com o intuito de proteger os idosos. Deixar estes idosos sob o cuidado desta casa asilar é risco gravíssimo à saúde desses idosos. Isso pode acarretar até um óbito em virtude do mau cuidado que esses idosos estavam tendo. Enquanto isso, eles, os idosos, sofrem sem saber qual será a nova moradia. É 100%. São anjos da gente, são anjos. A senhora já tinha passado por outras casas? Ou... Eu tinha passado lá em Galópolis. E aí, como que foi lá? Era bom também. Eu cheguei aqui, não era capaz nem caminhar. Perdida estava. E agora eu estou bem. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre saúde, mas doação de sangue. Nós já voltamos. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Com o tema Mais Sangue, Mais Vida, a Organização Mundial da Saúde faz um apelo para que mais pessoas doem sangue. Para conversar sobre a importância da doação de sangue, eu recebo aqui no estúdio a Glória Bauler. Ela é assistente social do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, que atende 48 municípios da região da Serra. Boa noite, Glória. Boa noite. Glória, primeiramente, quais são os principais benefícios da doação de sangue? Bom, as pessoas às vezes não têm consciência de que uma simples doação podem ajudar tantas vidas, né, a recuperar sua saúde. Então, todos os dias, né, em todos esses municípios, são 19 hospitais, tem pessoas que fazem cirurgias, né, pessoas que têm anemias, leucemias, que necessitam da transfusão de sangue. Então, uma doação, a gente diz que salva até 3 vidas, porque é dividido em hemocomponentes e cada hemocomponente pode ajudar um paciente diferente. Então, o benefício, além de, claro, o doador ele tem os exames, né, que são feitos, mas é muito emocional, eu digo, né? Essa satisfação de doar, né, um pouquinho da sua vida para a pessoa recuperar a sua saúde é muito importante. Com certeza. Como é que está hoje a situação do estoque do Hemox? Até em virtude da queda da temperatura, a gente sabe que nessa época do ano sempre diminui um pouco o número de doações. Isso, o inverno para nós é o período mais difícil, porque além de inibir as pessoas de saírem das suas casas para ir até o Hemocentro realizar a doação de sangue, nós temos, né, em Caxias, na região, as doenças respiratórias. Que atrapalham. São os resfriados, né, as sinusites, as rinites, as alergias, que impedem, então, a doação de sangue. Certo. Como é que as pessoas podem fazer, Glória, para doar? Quais são os horários de funcionamento do Hemox? Bom, o Hemocentro ele fica das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, de segunda a sexta. E no sábado nós atendemos também das 8 ao meio-dia. Tá, ok. Aliás, para finalizar, quais são os critérios? Que tipo de pessoa pode doar sangue? Bom, tem que ter de 18 a 65 anos, né? Portar um documento oficial com foto, estar saudável, né? Estar bem de saúde, não ter ingerido álcool 12 horas antes da doação, não fumar 2 horas antes da doação, ter dormido no mínimo 6 horas, né, na noite anterior e estar alimentado. E o peso? O peso acima de 50 quilos. Tá bom, então. Glória, muito obrigada pela tua participação aqui no Nós TV que Notícias. agradecemos. Obrigada. Só para reforçar que os telefones do Hemocentro Regional de Caxias do Sul são o 3290-4536 e o 3290-4588. E a quarta-feira pode surpreender os moradores da Serra com um clima mais quente. A quarta-feira será mais um dia de tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A boa notícia é que o sol aparece logo cedo, elevando as temperaturas. Além disso, a gente tem aí a influência dos ventos do quadrante norte, que vão jogar ar aquecido sobre o estado. Por isso, a mínima amanhã em Bom Jesus deve ser de 6 graus e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 19. Em seguida, vamos falar de vida digital depois da morte. Nós já voltamos.
99% dos internautas brasileiros acessam redes sociais. O dado é de uma empresa mundial de pesquisas e aponta que o Brasil só perde nesse sentido para os Estados Unidos, cujo número chega a 99,7%. É provável que muitos dos nossos telespectadores tenham uma identidade digital em uma ou várias redes sociais. O assunto da reportagem a seguir pode soar um tanto mórbido, mas é de se pensar. À primeira vista, quem acessa o perfil de Michel pode não perceber que ele já não está mais entre nós. Mas é só abrir a página de recados para se dar conta disso. O local se transformou em um memorial ao jovem. Mensagens de amigos e familiares lamentam sua morte. Ariane era a noiva de Michel. Apesar de ter acesso à maioria das senhas do companheiro, não conseguiu desativar seu perfil no Orkut. Eu entrei no perfil dele uma vez e foi uma levada assim de sensações horríveis, porque tu se apega tanto àquele perfil que parece que ainda é real, mas não é. Tu sabe que a pessoa não está mais lá nas redes sociais, tu tem toda a lembrança da vida inteira da pessoa. Tu vai lá e tu se atém àquele fio de recordação que parece que a morte não existiu. Parece que a página está lá, as coisas continuam acontecendo, os comentários continuam aparecendo e as coisas não mudam ali. Não é um lugar que tu vai lá e sabe que a morte chegou. No cemitério, as fotos nas lápides parecem atestar a finitude da vida de uma pessoa. Já nas redes sociais, os perfis póstumos dão a impressão de que as pessoas que se foram continuam vivas, entre nós. E as fotografias mostram essas pessoas em festas, viagens, na companhia de amigos. Suas identidades permanecem congeladas em um eterno presente, sem futuro. De acordo com o filósofo Fernando Fantinel, o homem é o único ser que tem consciência de sua finitude. E lidar com a própria morte é uma tarefa difícil. Nós não queremos morrer, mas nós não queremos também que as pessoas que nós amamos morram, né? Então, uma das maneiras de manter presente é através também dessas tecnologias todas, né? E se nós mantemos essa presença das pessoas que já se foram, etc., sabendo, tendo consciência plena de que elas foram, partiram, etc., e usamos desse recurso apenas para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, enfim, com uma recordação, uma lembrança, pode ser até, quem sabe, saudável. Agora, o problema é quando nós colocamos essa questão da virtualidade como se fosse real. Ou seja, eu não aceito de modo algum a perda do outro, e mantém o outro vivo, entre aspas, no âmbito virtual, como se fosse real. No nosso país, a taxa de mortalidade é de 6,36 mortes para cada 1.000 habitantes, levando em consideração que há aproximadamente 76 milhões de usuários de internet e que 99% destes acessam redes sociais. O número de internautas mortos por ano é de 480 mil. Pensando nisso, o Facebook criou o aplicativo Se Eu Morrer. O procedimento é simples. Basta gravar um vídeo ou escrever um texto de despedida e depois escolher 3 amigos que terão a responsabilidade de confirmar seu óbito. Quando seus amigos atestarem o fato, o programa publicará a mensagem deixada por você no seu mural. It's life after death. If I die, what will you leave behind? Gisela é psicóloga e explica que o luto nas redes sociais é uma questão nova, que ainda está sendo discutida pela psicologia. Normalmente a gente tem uma dificuldade de falar de sentimentos para as pessoas enquanto elas estão vivas. E aí depois que a pessoa parte, fica muito mais fácil falar do sentimento. E aí também tu quer que as outras pessoas que estão vivas leiam aquilo que tu sente por aquela pessoa que partiu. Então fica um compartilhar de sentimentos que a gente se irmana na dor. Pode ser muito bom, mas pode ser que outras pessoas não gostariam, não suportariam, né? O melhor para essas pessoas que não querem é realmente não abrir o perfil da pessoa. E isso a gente vê até com pessoas que não morreram, mas que às vezes romperam uma relação. Falar sobre a morte na nossa sociedade é um tabu. A gente não sabe lidar com a morte, a gente não é educado para morrer. E aí a gente não sabe viver muitas vezes em função desse medo que a morte propõe. Então
Então eu me preocupo com os meus pacientes, na minha psicologia geralmente, existe vida antes da morte? Conheço pessoas que frequentemente acessam o perfil dos seus queridos que morreram como se aquilo fosse aliviar um pouquinho, mas na verdade só traz mais lembrança pesada. São lembranças boas, claro, mas trazem sentimentos ruins, sentimentos daqueles momentos que tu sabe que nunca mais vão acontecer, não pelo menos com aquela pessoa. Hoje ficamos por aqui. Você também pode acompanhar as edições do UX TV Notícias pelo nosso blog ux.wordpress.com. Uma boa noite para você e até amanhã.